Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, amém? Não posso deixar de agradecer a presença de cada um e conhecer a nossa visitante. Qual é o seu nome? Alessandra. Alessandra, seja bem-vinda em nome de Jesus. O Cássio está mais uma vez conosco aqui. Seja bem-vindo, meu irmão, e sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Esther, Esther capítulo 3. Esther capítulo 3, gostaria de refletir com vocês sobre o seguinte tema: você não está aqui por acaso. Amém? Você não está aqui por acaso. Esther capítulo 3. Voltando um pouquinho de Salmos, fica mais fácil, Salmos é fácil de achar. Tem o livro de Jó, depois Esther. Voltando um pouquinho. Esther capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, havia em todo o rei de Assuero. No versículo 12, diz assim: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, em nome de Assuero, se escreveu e com o anel do rei se selou. Queridos, para vocês entenderem um pouquinho, o texto é bastante extenso, eu gostaria que vocês entendessem a primeira parte dessa passagem da Bíblia. Quando o rei exalta a Amã, ele pega e percebe, através das pessoas que falaram para ele, que Mordecai não se dobrava a ele. Mordecai era judeu, povo de Deus, e não se dobrava a Amã. Então Amã teve a ideia, não se conteve de simplesmente acabar com a vida de Mordecai. Amã tinha o desejo de extinguir o povo de Mordecai, que era o povo judeu. Então aí ele conversa com o rei não estava nos dias muito bons, porque a rainha tinha decepcionado ele, e ele simplesmente entrega o anel real para Amã e diz o seguinte: faça o que você quiser com esse povo está nas tuas mãos. Então ele escreve um decreto real, onde que ordena um dia e data para que haja a morte desse povo, e sela com o anel. E aí no 12 fala que ele escreveu para todo mundo da província. Ele mandou que todo mundo ficasse sabendo que esse povo iria ser exterminado. Então no capítulo 4 diz assim, quando soube Mordecai
tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E se chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar. Todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco de cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e a fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, e este lhe dera para servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber aquilo, o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se lhe publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Mais uma pausa aqui, queridos. Quando Mordecai se veste de pano de saco, e todos os judeus se vestem, que ele vai à porta do rei, Ester procura saber o que estava acontecendo. Ester era filha do tio de Mordecai, ou seja, prima direta dele. Então ela se preocupou e quis saber o que estava acontecendo. Então Mordecai vai e conta tudo aquilo que Amã fez contra o seu povo. Então, Mordecai pega e pede para que ela vá até o rei. Só que tem um grande detalhe: não podia se chegar na presença do rei sem que ele mandasse chamar. O reinado dele era muito duro, muito rígido. E quando ele estava sentado na porta do pátio, ninguém podia entrar sem ser chamado. Então o que acontece? Quando Mordecai coloca isso para Ester, ela manda falar isso aí. Só que no verso 13 ele diz assim, ó: então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagine que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que te fosse elevada a rainha? Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se for Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Eu gostaria de passar aquele vídeo que eu deixei separado lá. Põe lá para mim, fazendo um favor. Esse vídeo muita gente já deve ter visto no WhatsApp, já comentei várias vezes sobre ele, mas eu gostaria de meditar um pouquinho sobre em cima dessa passagem. É um vídeo que eu tinha deixado separado na hora que eu cheguei. Está salvo no Chrome aqui, Sheila. Say hi, kitty, kitty. Jack, look behind you. That's like almost not cool.
Queridos, por que eu coloquei esse vídeo? Vocês me perguntam, Júnior, o que tem a ver esse vídeo com o texto de Esther? Lembrem-se que no começo da palavra, Amã queria aniquilar o povo de Deus. Queria aniquilar os judeus. Queria matar todos. Mal sabia ele com quem ele estava mexendo. E aí, esse vídeo traz a seguinte conclusão. Por quê? Todos nós temos os nossos medos. Todos nós. Todos nós temos o nosso medo. Quer um exemplo? Um pai de família quando perde um emprego. Fica com medo, o que vai fazer da vida para sustentar a sua família, né? A mãe, quando está grávida, está chegando a hora do filho nascer e ela deseja que seja um parto normal. Ela fica aflita, preocupada como vai ser esse parto. Esses medos são naturais. Porém, aquela criança sentada atrás de um vidro e uma leoa querendo pegar, é um exemplo claro daquilo que Deus faz por nós. Por quê, queridos? Nós não sabemos o quanto Satanás tem atentado contra a nossa vida. Mas o Deus que eu e que vocês servem, serve como aquele vidro, que Satanás fica rodeando como um leão, mas ele está te protegendo. É o que aconteceu com essa passagem, com esse texto, que fala que Amã queria acabar com todo mundo. Só que qual que é a atitude de um cristão, de um filho de Deus, quando se sente ameaçado? Esse ensinamento é tão grande para a nossa vida, porque aos nossos olhos, a gente automaticamente, quando fica sabendo que alguém quer nos matar, você vai, de alguma forma, procurar se armar para matar a pessoa primeiro. Invariavelmente, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, quando você fica sabendo que alguém quer te matar, é você se defender. Isso é automático na nossa cabeça. Eu trabalho com pessoas que há 18 anos atrás, quando eu o conheci, dormia de quarto trancado e com a faca do lado, porque se sentia ameaçado. E qual que era o pensamento dele? Eu não vou caçar confusão, mas se a pessoa vier atrás de mim, eu vou furá-lo com a faca. Todos nós pensamos assim, mas o exemplo que Mordecai deu para nós é grandioso, porque ele não se preocupou em se armar e ir matar a Amã. Ele tinha condições e oportunidade de matar Amã primeiro. Ele estava dentro do palácio do rei. Pouco antes desse acontecimento, ele tinha ouvido falar sobre um atentado que tinha contra a vida de Assuero, que era o rei, e ele mandou avisar o rei. E o rei mandou investigar, e era verdade, matou aqueles 2 homens, porque intentavam contra a vida do rei. Então Mordecai tinha acesso livre. E quando ele fica sabendo dessa situação, o que ele faz? Ele pega e se veste de saco de cinza. E pega e vai jejuar e prantear perante o Senhor. Esse é o maior exemplo que Mordecai nos dá. Que a sua confiança está no Deus que ele servia. Ele não se curvou para Amã. Mesmo Amã sendo o maioral transformado pelo rei, ele não se curvou para Amã. Ele se curvava apenas para o Deus vivo. E nem por isso ele se preocupou, ele maquinou uma vingança contra Amã. Muito pelo contrário. Ele pega e vai, convoca o povo, clama ao povo para um jejum e para a oração. Essa é a única e verdadeira arma que existe na nossa vida. É o poder do Deus que nós servimos. Não está na vingança, não está na arma que o homem fabrica, mas sim na confiança em Deus. Por isso que nós somos chamados para uma vida de fé, uma vida de exercício de fé, uma vida de uma fé constante, colocando as nossas petições diante do Senhor e deixa que Deus haja a nosso favor. A fé nada mais é que você colocar tudo diante do Senhor e deixar que Ele faça segundo a sua vontade. E não você agir por sua vontade. E não você maquinar em fazer o mal. E não você desejar retrucar o mal que estão tentando fazer para você. Ou pior, que já fizeram para você.
Não tenham esse pensamento na mente de vocês. Se às vezes se sentem perseguidos, se sentem às vezes humilhados, ou se sentem às vezes rejeitados, ou alguém está planejando contra vocês, não se preocupem em fazer o mal para ninguém. Se preocupem em servir a Deus. Se preocupem em buscar o Senhor. Foi o que Mordecai fez. Só que tinha acontecido um fato na sua casa, porque sua prima, ele tinha conseguido, através dos eunucos do rei, sua prima era muito bonita, fala a palavra que Esther era uma moça bela. Ela vinha com o nome de Hadassa, dos judeus, e depois foi transformada e chamada de Esther. E aí ele foi colocado como uma das princesas do rei, digamos assim, que depois ela foi transformada em rainha. E aí vem o tema dessa pregação, que você não está aqui por acaso. Porque no verso 13, quando ela fica sabendo de tudo, e Mordecai pede para que ela vá até o rei, ela fala que não pode ir, né? Ela fala, mas meu primo, eu não posso ir, eu não posso entrar lá sem ser chamado. E ela fala assim, ó, já faz muito tempo que ele não me chama, já faz muito tempo que ele não pede a minha presença. Se eu for lá e ele não estender o cetro, eu vou ser morta. Então ele diz assim no 13, então lhe disse Mordecai, respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus? O que ele está dizendo aqui? Não fique pensando que só você vai viver. Não fique pensando que só você vai viver, porque você também é judia. E a ordem é para matar todos os judeus. E nós vamos ver lá na frente que essa ordem não tinha como ser revogada. Essa ordem tinha que ser cumprida de qualquer forma. Então quando ele fala para Esther, não pense você que você vai escapar. E aí a confiança no versículo 14, ele diz assim, ó, se você se calar, você vai permitir que a casa do seu pai pereça. Todavia, Deus vai levantar alguém para livrar o seu povo. Ele pode não ter dito com essas palavras, mas é que o Espírito Santo coloca no meu coração. Você pode até se calar, mas alguém vai agir a favor do povo de Deus. Se você não falar, as pedras vão falar. Então nós não estamos neste mundo por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Não imagine que nós estamos aqui, bom, envie outras pessoas e nós temos que ficar quietinho na nossa. Não é assim. Quando ele fala para Esther, não pense que você vai se livrar. Porque você está no mesmo barco, você também é judia. Mas eu entendo aqui que ela precisava tomar uma posição. Ela precisava tomar uma atitude. E essa atitude só vinha quando ela resolveu, caiu por si, como judia que era, entendia da palavra e dos ensinamentos, e ela disse assim, ó, então pede para todo mundo jejuar a meu favor. Pede para todo mundo jejuar e orar, que eu vou com as minhas servas também fazer a mesma coisa. E eu vou até o rei. E eu vou chegar até o rei e vou colocar a situação que está acontecendo. Só que ela tem um pedacinho aqui, que para mim é grandioso. No finalzinho do 16, ela fala assim, ó, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Entenda que ela resolve pagar o preço. Ela resolve tomar uma posição. Ela resolve assumir os riscos. Muitas vezes, nós queremos falar do amor de Deus, queremos declarar o amor de Deus, mas não queremos correr os riscos. Nós não estamos prontos para o se perecer, pereci. Nós estamos sempre preparados para nos defender. Às vezes até com palavras, né? Às vezes a gente vai corrigir um filho, fala que é errado, ele tem a resposta na ponta da língua. Nós somos assim. Todos nós somos assim. Quando você se sente ofendido ou acuado, você tem uma resposta na ponta da língua para reagir contra a pessoa. Nós não nos calamos e fomos orar e colocar diante do Senhor. Então, quando a Esther resolve tomar uma posição, que ela fala assim, olha, eu vou, jejua a hora que eu vou. Se perecer, pereci. Ela ainda estava preocupada em relação a ser morta. Só que a primeira atitude que ela toma é o maior ensinamento para as nossas vidas. Que ela fala assim, vamos jejuar e orar. Eu passei por uma experiência quinta-feira.
Toda vez que é para mim fazer jejum, e principalmente jejum total, me dá uma dor de cabeça tremenda. E eu luto o dia inteiro contra ela. E na quinta-feira, por algumas situações, algumas reações adversas do dia, eu fiquei o dia inteiro sem comer nada. O dia inteiro. Só tomei um cafezinho em casa de manhã quando saí, às 6 e pouco da manhã. E cheguei em casa às 9 da noite e falei para Sheila, eu não estou com fome. Não estou com fome. Agora, o que mais me chamou a atenção naquele dia, é que quando eu não me propus a jejuar, não me propus a orar, eu fiquei o dia inteiro sem comer e não me deu dor de cabeça. Entenda como é as coisas. Como que algumas situações nós não conseguimos entender. Sabe o que é isso? É quando você vai jejuar e você de manhã ora de abertura de jejum, você tem que fazer a seguinte frase: se perecer, pereci, mas eu não vou abandonar o jejum. Porque Satanás é astuto, mesmo tendo um vidro ali, a leoa está fazendo de tudo para pegar o menino. Mesmo tendo uma parede do lado, a leoa está fazendo de tudo para pegar o menino. E Satanás fica rodeando, tentando te pegar de qualquer forma. E às vezes a gente fraqueja. A gente fraqueja e fala, não, eu não vou encarar essa dor de cabeça. Eu não vou assumir o risco. Eu não vou me entregar ao Senhor. Eu não vou jejuar e orar. Muitas vezes nós temos essa atitude. Muitas vezes nós não tomamos posição. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para honrar e servir ao Senhor. Quando a gente canta Usa-me, o Tiago na célula sempre fala, eu gosto tanto desse cântico, esse Usa-me da Aline Barros, e a gente sempre canta ele. Só que a gente precisa viver também, né? Precisa viver. Quão maravilhoso se nós vivêssemos 10% daquilo que cantamos. Quão maravilhoso, não precisava ser 100%. Se a gente vivesse 10% daquilo que a gente canta, nossa, o céu já estava cheio. E muitas vezes nós não tomamos posição. Por quê, queridos? Volto a repetir, os nossos medos nos impedem. Os nossos medos nos impedem. O medo que a gente tem do perigo, ou de ser mal entendido, ou de ser rejeitado, nos impede às vezes de tomar uma posição, né? A gente às vezes fica até com vergonha de cumprimentar um irmão quando vê lá fora no meio dos amigos, né? A gente fica, infelizmente, graças a Deus, não tem acontecido isso comigo, mas eu sei que às vezes tem acontecido com alguém aqui, sabe? Eu fui no mercado hoje, e assim que eu cheguei da fazenda, encontrei a Pamela, só que eu passei no caixa e ela estava do lado, bebendo água, e antes de eu falar qualquer coisa, ela falou assim, a paz do Senhor, irmão. E muitas vezes, tem gente que não tem coragem de fazer isso. Muitas vezes a gente não tem coragem. Quando está só 2 ou 3 pessoas, tem. Mas quando está no meio dos coleguinhas, de jovens da escola, a gente não tem coragem de chegar e falar, paz do Senhor, meu irmão. Às vezes até com medo da pessoa falar assim, ué, mas você é crente? Aí é pior ainda. Quando a pessoa fala assim, ué, mas você é crente? Infelizmente isso acontece. Eu não estou aqui chamando para um julgamento, mas para uma reflexão. Nós temos que tomar posição de filhos de Deus. Nós temos que tomar posição de cristão. A posição que Mordecai toma contra todas as adversidades é de jejuar e orar, né? Às vezes nós sabemos que os cristãos, de certa forma, existe uma rejeição. Existe sim um preconceito. Existe, principalmente no meio dos jovens. Eu posso imaginar o que alguns aqui vivem. Às vezes no trabalho também, sempre escutando conversas contra os cristãos. Sempre falando assim, você viu o fulano crente está fazendo isso e isso. Você viu o Beltrano, o pastor Beltrano está fazendo isso. A gente escuta. E aí tem hora que você se retrai, você não tem coragem de falar que é crente. Você não tem coragem de falar que é cristão. Porque está todo mundo malhando, falando mal, e você às vezes não toma posição. A primeira posição a ser tomada, jejua e ora, e coloca diante do Senhor.
Está passando por uma situação difícil, delicada? Alguém está te ameaçando, está te chateando, ou seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Coloque diante do Senhor. Não queira em nenhum momento fazer justiça. Permita que a justiça seja feita pelo justo juiz, porque nós não temos entendimento do que é justiça. Não temos entendimento suficiente para falar o que é certo e o que é errado quando diz respeito a tirar a vida de alguém. Só o justo juiz tem esse direito. O que nós temos que fazer é tomar uma posição de verdadeiros cristãos, é tomar uma atitude de cristão, jejuar, orar, colocar as nossas petições diante do Senhor e deixar que Deus haja a seu favor. O se perecer, pereci, é uma posição, às vezes, de dúvidas para alguns. Porém, os 3 jovens de Judá, quando estavam para ser jogados na fornalha, eles disseram para o rei: rei, é o seguinte, se Deus quiser que nós morra queimados, nós vamos morrer, e se Ele não quiser, nós não vamos morrer. Mas tomaram a atitude de certeza da fé que tinham em Cristo Jesus, ou no Deus Todo-Poderoso. Eles simplesmente disseram assim: olha, rei, se Deus quiser, nós vamos ser queimados. Se Deus não quiser, nós não vamos, mas nós não vamos se dobrar para você. Ou seja, para esse mundo tenebroso, se Deus quiser, eu vou viver, e se não quiser, Ele vai me levar, mas eu não vou ceder às pressões do mundo. Eu não vou viver como o mundo quer. Eu vou tomar uma posição de cristão. Eu vou servir a Deus, eu vou jejuar, eu vou orar e entregar a minha vida diante dEle. Essa é a única posição que tem que ser tomada por um cristão. E não ficar maquinando às vezes o mal. Não ficar intentando contra a vida de alguém, talvez não para matar. Porque não creio aqui que alguém tenha esse desejo, sinceramente. Mas às vezes para falar mal do outro. Às vezes para tacar pedra no amigo, no vizinho, no aquele que te chateou. Coloque diante de Deus e deixa Deus agir. Deixa Deus agir a seu favor. Porque Ele é fiel e vai cumprir a sua palavra. Juliano citou João 3,16, não existe amor maior do que esse. Mas nós temos que entender que nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. Tomar uma posição de filho de Deus. Ué, fulano, você é crente? Sou. Se você até então não sabia, de hoje em diante você sabe que eu sou crente. Ah, você não batizou ainda, mas estou indo na igreja. E quero servir a Deus. Quero servir ao Senhor. Tome uma posição. Entenda que você precisa, ou nós precisamos, colocarmos à disposição do Senhor e deixar o medo de lado. Tem uma passagem que muitos pastores usam ao longo do tempo, que é o ritual de passagem dos filhos dos índios Cherokees, os índios norte-americanos. Quando o jovem está chegando na fase para virar adulto, para virar homem, que lá é menino que eles fazem isso, o que eles fazem? Pegam o menino, venda os olhos, leva numa montanha, chega lá e coloca aquele menino lá, à noite, com os olhos vendados, ele não pode tirar a venda. Ele só vai ser considerado homem se ele conseguir passar a noite naquele lugar. Ele só é aclamado homem na aldeia se ele passar a noite naquele lugar, de olhos vendados, em uma montanha, no meio da floresta. Então, quando ele é lá colocado, ele ouve barulho de tudo quanto é coisa. Um simples galho caindo no chão, você não vê o que é. Um simples ato de o vento fazer barulho numa rocha te deixa preocupado. Quem nunca ouviu o vento fazer um barulho, é como se fosse um uivo. Tem certas posições do vento que você acha que é um uivo. Imagina um jovem de olhos vendados numa floresta no escuro. Para ele se tornar homem, ele precisa passar por isso. E alguém aqui imagina que ele não sente medo? Só que tem um detalhe, ele não pode contar essa experiência para ninguém, para que os outros meninos também passem por essa experiência. Então, aqueles que são aprovados, que passam o dia inteiro sentado, de olhos vendados, ouvindo tudo aquilo que ele pode imaginar, porque ele só está imaginando,
quando amanhece o dia, que ele vê os raios do sol e tira a venda, ele percebe que o seu pai passou a noite inteira sentado do lado dele. Quando ele abre o olho, ele percebe que seu pai estava ao lado dele o tempo inteiro. Por que eu disse que os pastores usam muito isso? Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que você, quando se coloca no medo e não está vendo o que está acontecendo, Ele está ao seu lado, está te protegendo. E muitas vezes nós o negamos. E muitas vezes nós não damos atenção para esse Deus. Esse ritual de passagem é um exemplo claro na vida de um cristão, quando você precisa tomar posição, jejuar e orar e deixar que Deus esteja ao seu lado. Deus é fiel, meus irmãos. Ele jamais nos abandona. Ele não quer que ninguém se perca. Então por que às vezes o medo é tão grande, sendo que Deus é maior do que todas as coisas? Por que às vezes nós não honramos ao Senhor? Porque às vezes nós temos vergonha de dizer que somos crentes. Porque às vezes nós temos vergonha de dizer que somos cristãos. Lógico, às vezes é por vergonha, por medo. E não estou aqui fazendo julgamento. Mas o que quero deixar bem claro é que o Deus que eu sirvo, que nós servimos, está sempre ao nosso lado. Ele está sempre nos protegendo. É um Deus que nos livra de todo o mal. Se não fosse isso, nós já tínhamos perecido. Se não fosse isso, muitos já tinham caído na perdição, até mesmo na morte. Então, quando a Esther toma uma posição, ela coloca a sua vida diante do Senhor. Quando você toma uma posição, não vá por sua conta e risco. Vá sobre a ordem de Deus. Vá sobre a proteção divina. Vá com a certeza de que Deus te ama. Porque se muitas vezes nós não achamos que os nossos pais de sangue estão ao nosso lado, o nosso pai e a nossa mãe, creia que o Deus celestial sempre está ao nosso lado. Principalmente o jovem passa muito por isso. Às vezes acha que os pais são contra. Às vezes acha que os pais não nos amam ou não está ao nosso lado. O Juliano abriu aqui, quando o pai ama, ele corrige, o devocional de hoje. Quando o pai ama, ele corrige, ele chama atenção. Mas às vezes nós nos sentimos que o nosso pai ou nossa mãe está distante da gente. Mas quando se sentirem distante do seu pai de sangue, lembre do seu pai celestial. Tem uma letra de um canto, de uma música, que fala: abraça os seus pais enquanto eles estão aqui. Vivam com seus pais enquanto eles estão aqui. Porque às vezes Deus pode chamá-los e a gente não vai ter mais. Então a gente precisa entender que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que está no seu ventre, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então Deus sempre está ao nosso lado. Deus sempre está nos protegendo. Deus sempre está querendo que nós colocamos a nossa vida diante dele. Sempre, a todo momento. Não se preocupem com a leoa por trás do vidro. Não se preocupe com o barulho do vento. Não se preocupe com o esturro da onça, que muita gente fala que é tenebroso. A única preocupação de um verdadeiro cristão é jejuar, orar e entregar a sua vida diante de Deus. Porque aí, queridos, eu vou explicar para vocês o que acontece quando você toma uma posição e quando você toma uma atitude que agrada ao Senhor Deus. No capítulo 7 do livro de Esther, diz assim: veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez.
se ainda como servos e como serva nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Queridos, diante de uma posição tomada por Ester e Mordecai, de jejuar e clamar ao Senhor, e ela foi perante o rei, e o rei estendeu o cetro, salvando a vida dela. Ela pega e convida o rei para um banquete na casa da rainha. Quando ela convida o rei, no primeiro dia, ela convida o rei e Amã, que era o imediato do rei. No primeiro dia, ela serviu de tudo que ela tinha. No segundo dia, ela chamou o rei e contou o que tinha acontecido. Então o rei pega e fala assim: quem é esse que está fazendo isso contra você e seu povo? E ela fala: foi Amã. Só que ela mostra e o rei sai perturbado no jardim do palácio. E ele volta já com a decisão tomada. Que fala: o que a Amã está pensando? Vai matar a minha rainha? Ele está pensando o que da vida? Vai intentar contra a minha rainha? A rainha que eu escolhi, porque quem escolheu foi o próprio rei. Então, queridos, quando acontece essa situação, veja só, a partir daí, Ester não fala mais nada. Quem fala é um dos eunucos do rei, que fala assim: Amã preparou uma forca de 50 côvados de altura para enforcar Mordecai. O que o rei pensa? Bom, então já está tudo preparado, você vai usar aquilo que você fez. Ou seja, queridos, quem tenta contra um servo de Deus paga o preço. Quem tenta contra um servo de Deus paga o preço. Por isso que o conselho desta noite é que não se preocupem em fazer vingança. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor e deixa Deus agir a nosso favor. Amém? Nós temos que viver essa vida de certeza de fé, uma vida de convicção de que Deus nos ama, uma vida de absoluta certeza de que se você entregar o seu caminho nas mãos dele, ele vai fazer com que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Nós temos que entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor, a nossa vida, e deixar que Deus faça a parte dele. Amã foi enforcado na forca que ele fez para um servo de Deus. Imagina quando Mordecai ficou sabendo que a forca já estava pronta. O que ele podia fazer? Podia tentar algo, mas ele tomou a melhor posição que se toma um filho de Deus. Clama ao seu Pai Celestial. Clama ao seu Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Entregue tudo nas mãos dele. Eu não sei o que cada um tem passado. Eu não sei as dificuldades do dia a dia. Eu não convivo o suficiente para saber as dificuldades que você tem passado dentro da sua casa. Só que de uma coisa eu tenho certeza,
que Deus é maior do que todas as coisas. Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Então, por mais difícil que esteja o seu dia, por mais escuro que esteja a sua noite, por mais que os barulhos do vento te assustem, por mais que a forca levantada está crescendo aos seus olhos, não tenha medo. Tome posição e diga: eu sou um servo do Senhor. Eu sou um filho de Deus. Você é crente? Sou. E em nome de Jesus, eu vou mostrar isso para o mundo. Você está indo na igreja? Estou, e vou continuar para a honra e glória do Senhor. Eu quero servir a Deus e somente a Deus. Eu quero honrar o Senhor que me deu a vida, porque a Ele pertence a vida. Todos podem fazer o que for, mas o espírito de vida pertence somente a Deus. Está nas mãos dEle o princípio e o fim, e não de mais ninguém. Muita gente pode imaginar o dia e a hora, planejar o tempo que vai chegar o dia do julgamento, mas só o Pai sabe, ou seja, está somente nas mãos dEle. Por isso eu declaro que o futuro de cada jovem, cada pessoa aqui nessa noite está nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém? Coloque a sua vida debaixo da proteção de Deus, por mais que os dias sejam maus. Quando o decreto foi criado e assinado com o anel do rei, ele não podia ser revogado. Depois do enforcamento de Amã, o que acontece? O rei se reúne com Esther e Mordecai e fala assim: o que nós vamos fazer? A Esther fala assim: não, manda que o decreto seja aniquilado. Mas ele fala assim: Esther, a lei existe e ela tem que ser cumprida. Um decreto selado com o anel real, ele não é voltado atrás. Ele não vai ser voltado atrás. Infelizmente, o dia vai chegar. Então eles têm a ideia que o rei decreta depois fazendo o seguinte: bom, eu não posso revogar o que foi feito, mas posso criar um novo. Então ele diz assim, que todo aquele judeu que se sentir ameaçado de morte tem direito de matar o seu opositor, o seu perseguidor. No capítulo 9, o texto da mensagem diz assim, os judeus matam os seus inimigos. Porque o rei decreta o direito de defesa para eles. O rei dá o direito deles se defenderem quanto àqueles que vão persegui-los. E assim acontece. Eles recebem o direito de se defender e por isso ninguém foi morto. Tudo isso aconteceu por causa de Deus que protegeu e livrou o seu povo. O Juliano falou aqui também na abertura que Deus, apesar de deixar o seu povo 40 anos no deserto, ele sempre esteve ao seu lado. Não foi isso que o Juliano disse no devocional? Deus é assim. Deus sempre está ao nosso lado. Deus nos ama. Deus nos quer que vivamos uma vida, em primeiro lugar, de entendimento que sem Ele nós não somos nada. Essa vida de entendimento só vem quando a gente busca. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza daquilo que se espera, na convicção dos fatos que não se veem. A fé é a certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que você não está vendo ainda. A fé é você entregar tudo na mão do Senhor. Falar: Senhor, tudo está nas tuas mãos. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Não se esqueçam jamais. Eu só coloquei esse videozinho para ilustrar o quanto Deus nos protege. Que bom seria se nós estivéssemos ao lado do Senhor, como aquela criancinha ao lado daquele vidro. Quão maravilhoso se o nosso coração estivesse tão calmo,
tão quebrantado, tão perfeito, tão puro diante de Deus como daquela criancinha que só olha para a leoa e a leoa querendo pôr a boca na cabeça dela. Só que ela não se levanta e sai correndo. Lembra quando o pastor pôs um vídeo aqui, de um vídeo num canyon, com uma plataforma de vidro, onde as pessoas morriam de medo de cair lá embaixo? Será que se nós pegássemos uma criancinha na mão e saísse andando naquela plataforma, ela não ia andar junto? Ela ia, queridos. Por isso que o reino de Deus é como de uma criancinha, que você precisa entender, que se você colocar o seu coração diante do Senhor, que se você entender, que se você praticar a sua fé e colocar tudo diante dele, ele vai agir como um vidro protetor. Ele vai agir a seu favor. A leoa pode rusgar, pôr a garra, pôr a boca, fazer o que quiser, mas você não será atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás abalado. Temos que viver essa palavra. Temos que viver essa palavra. Quando você estiver com os olhos vendados, na escuridão, ouvindo barulhos, creia que Deus está sentado do seu lado. Pode vir o que vier, você não vai ver, mas Ele está te protegendo. Sábado passado eu falei isso para vocês. Nós ainda temos que tomar leite, porque não podemos receber alimento sólido espiritualmente. Porque se a gente pudesse ver o que acontece, a gente não ia suportar. Então creia que o Deus que nós servimos, Ele está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Tenha essa convicção, queridos. O que eu mais quero do fundo do meu coração é que vocês creiam que Deus está sempre ao nosso lado. Por isso não tenham medo. Não tenham medo de tomar uma posição, de declarar que é cristão e que você serve a Deus. Se o seu trabalho está seguindo perseguição, está tendo perseguição, na sua escola alguém está te chateando, dobre o joelho, jejua e vai orar. Não vai maquinar nada de mal. Vai pedir a proteção de Deus. E aí sim, depois erga a bandeira da vitória em Cristo Jesus. Não pelas nossas forças, porque não somos nada, mas sim pela força de Deus, pelo Todo-Poderoso que nos livra de todo o mal. Se você ainda não tinha parado para refletir sobre o tamanho que é o seu Deus, fica com essa imagem do vidro na sua cabeça. Como aquela criancinha que estava despreocupada quanto à leoa, viva, despreocupado com uma vida diante de Deus. Se coloque, tome uma posição e uma atitude de cristão, ou seja, jejue, ore, busque a palavra, faça aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E aí, queridos, nada, eu garanto a vocês, nada vai separá-los do amor de Deus, é o que diz a palavra. Nem a morte, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza. Às vezes o que o Juliano falou, nós precisamos de correção, precisamos tomar uma atitude, precisamos se converter dos maus caminhos, mas jamais perder a convicção de que Deus nos ama. Tenha isso com vocês, queridos, tenha isso com vocês. Por mais que tenham dificuldade de achar que um pai ou uma mãe não tem demonstrado um sentimento que vocês mereçam, mas esse sentimento está em Cristo Jesus. Esse sentimento está em Deus. Creia no poder de Deus. Coloque todas as suas petições diante do Senhor. E volto ao tema dessa noite. Ninguém aqui está aqui por acaso. Tome uma posição de filho de Deus. Tome uma posição de jejum e oração. Se tiver que ter dor de cabeça, tenha. Se tiver que ter uma dificuldade, tenha. Mas vença para a honra e glória de Jesus. Amém, queridos? Tenham sempre isso no coração de vocês. Sempre. A prática da fé, o exercício da fé é ter a certeza de que Deus é por nós.
O maior exercício da fé é você ter no seu coração que Deus nos ama. E com isso, Ele nos acrescenta segundo a sua vontade. O dia a dia, o pão de cada dia, o trabalho, a nossa família, os nossos filhos, tudo está debaixo dos olhos de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore, nem um fio de cabelo da sua cabeça não exista que Deus não sabe. Tenha essa convicção no coração de vocês. Tenha atitude de filho de Deus. Tome posição como Esther tomou. Tome posição como aqueles 3 jovens de Judá tomaram. Tome posição como Josafá tomou. Apregou o jejum, pôs todo mundo para orar e Deus pelejou por eles. Que o amor de Deus possa habitar no coração de cada um de vocês. Que a certeza do amor de Deus possa fazer parte do dia a dia de vocês. Que a convicção de que o Espírito Santo está ao nosso lado, seja sentado ou em pé, ou andando ou correndo com você. Tenha convicção de que Ele está ao seu lado. Jesus disse, importa que eu vá e que venha o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O Deus Todo-Poderoso é quem nos livra de todo o mal. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, quão pequenos nós somos e falhos perante o Senhor, ó Deus. Muitas vezes nós impedimos de falar do seu amor por causa do medo ou da vergonha. Nós somos impedidos, ó Pai, muitas vezes de praticar o seu amor porque temos receio. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero que todo medo caia por terra em nome de Jesus e que cada um aqui tenha a certeza no seu coração que o Senhor nos ama, ó Deus. Que as nossas atitudes de hoje em diante seja com a certeza de que o Senhor é por nós, ó Deus. Que cada vida aqui presente, ó Pai, saia transformado através do seu amor. Que eles tenham a convicção, ó Pai, de que o Senhor está ao nosso lado. Ó Deus, venha perdoar pecados, ó Pai. Não venha olhar pelo tempo da ignorância, Senhor. Não venha aqui fazer julgamento, ó Deus, mas venha colocar o seu amor diante dessas vidas, ó Pai. Que a sua bênção, Senhor, seja sobre cada um, ó Deus. E que essa certeza não morra jamais, ó Deus. Que nós tomamos posição, que nós tenhamos atitudes de cristão e que nós possamos, ó Pai, declararmos que o Senhor é o Deus da nossa vida e que de hoje em diante nós vamos falar do seu amor e pregar a sua salvação em nome de Jesus, ó Deus. Que a sua vontade se cumpra na vida de cada um. Como nós cantamos no cântico do louvor, usa-nos segundo a sua vontade. Usa-nos, ó Pai, segundo o seu amor e a sua misericórdia. Que a sua bênção seja conosco, não só essa noite, mas para o resto de nossas vidas, até que o Senhor volte para nos buscar. Abençoa a nossa família, os nossos pais, os nossos familiares e todos aqueles que amamos, ó Deus. A sua bênção pode alcançar a todos em nome de Jesus. Nós nos colocamos debaixo da tua proteção e do seu amor. E queremos glorificar e honrar o seu nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.